GoCast no ar. Hoje para fazer uma conexão internacional. Convido você, vamos a Portugal? O consultor de negócios do português Nuno Mena está vindo ao Brasil para participar da Confute Sul-Americana. É nos dias 14 e 15 de julho e o evento vai reunir grandes empresas da América do Sul em São Paulo. A GoManage também vai estar lá nesse que é o principal evento de negócios do mercado do futebol. Bom, mas antes disso, o GoCast quer levantar a bola para o Nuno, porque a gente quer aprofundar um tema de suma importância. A gente está falando da relação dos clubes com os clientes, os torcedores. Eu sou a jornalista Duda Strebe, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve e nos acompanhe nas principais plataformas de áudio. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, que vai ser speaker lá na Confute, e o jornalista Norton Capel. A direção é dele, José Pedro Villa-Lobos. Chamei vocês aí a Portugal, então vamos lá dar as boas-vindas ao Nuno. Tudo bem com você? Olá a todos, é um gosto e uma honra poder estar aqui convosco e eu agradeço o convite para poder estar a partilhar este espaço tão importante e tão relevante e estarmos aqui a conversar durante esta hora. Nós que nos sentimos honrados aqui com a tua presença, viu, Nuno? Bom, o Nuno é diretor para a Iberoamérica da empresa Sports Alliance, líder mundial em gestão de dados e marketing em Data Driving, que é o marketing orientado a dados. Aí eu queria que você fizesse, então, por favor, Nuno, para a gente começar esse nosso bate-papo, como você avalia hoje a relação dos clubes com os torcedores? Bom, esse é um tema que apenas só temos uma hora, mas vamos tentar resumi-lo. É um tema que acelerou bastante com a pandemia. A verdade é que já é algo trabalhado em alguns mercados há alguns anos, há mais do que 10, 15 anos, mas naquilo que são os países do sul da Europa e os países latinos, é uma realidade relativamente recente e, portanto, há poucos casos onde consigamos ter o real impacto da gestão dos dados e da gestão de marketing e comercial através dos dados. No entanto, aqueles que temos, que são alguns, mostram-nos que efetivamente não há outro caminho. É tomarmos as decisões em base de elementos objetivos, é tomarmos as melhores decisões com base em informação conhecida e não com aquilo que nós achamos que é o melhor caminho, e isso orienta-nos a decisões de menor risco, mais eficazes e na prática mais rentáveis. Portanto, esta relação parte... É uma relação nos dois sentidos. No fundo, se quisermos, é como um namoro e um casamento. Portanto, temos que dar e receber. Na prática, os clubes têm uma audiência global ou uma audiência conhecida, mas não identificada, que muitas vezes está nas suas redes sociais e, portanto, costuma ser a base da pirâmide ou o ponto de partida da escada, se quisermos, mas essa informação não pertence aos clubes e, portanto, estão a utilizar plataformas de terceiros, estamos a falar de dados terciarizados, para promoverem o seu produto e, portanto, muitas vezes acabam por estar a oferecer essa informação a terceiros, sejam as redes sociais, seja, por exemplo, os fan tokens, seja, por exemplo, outro tipo de formas de ativação. E, portanto, é necessário, num primeiro momento, aproveitar aquilo que já existe dentro de um clube ou de uma organização esportiva qualquer, seja uma liga, uma federação, qualquer que seja ela. É necessário, portanto, trazer aquilo que já existe, organizar e tirar uma fotografia para poder partir desse ponto. Eu costumo dizer que há quatro pilares para que o sucesso comercial seja efetivamente atingido. Por um lado, conteúdo, toda e qualquer organização desportiva tem, porque trabalha as suas redes sociais, trabalha os seus sites, os seus aplicativos quando existem, ferramentas. Existem no mercado dezenas de ferramentas, como a nossa ou outras similares, e que permitem começar a olhar a informação, nem que seja uma folha Excel, também serve para começar,
mas já é uma forma de utilizarmos e há ferramentas gratuitas até, portanto, depois os dados, lá está, estamos aqui a falar dos dados, que todos os clubes têm dados, sejam dados atuais, sejam aqueles que estão nas folhas Excel, sejam através dos sistemas operacionais, por exemplo, da bilheteria, dos sócios, das lojas, tudo aquilo que é normal existir na operação de um clube, que é a base, mas depois tudo o resto que está à volta, a gestão da academia, os aplicativos, a web, todo e qualquer ponto de conexão gera dados. Controle de acessos num estádio, ou seja, eu entrar no estádio, eu sei que o Nuno entrou 10 minutos antes da partida começar, porque associou a entrada ao cartão de sócio à passagem pelo controle de acessos. E depois, colando isso tudo, haver uma estratégia, que muitas vezes uma estratégia de negócio baseada no conhecimento. Ou seja, olhamos, portanto, temos os dados, o conteúdo, as ferramentas e a estratégia. E isto leva-nos muitas vezes a que esta estratégia também seja muitas vezes mal interpretada, porque pode faltar visão, ou ela existe, mas não existem por vezes o investimento nos recursos humanos para a implementar. Nem tanto nas ferramentas, é muito mais até nos recursos humanos. A tecnologia é apenas um meio que nós vamos utilizar, como utilizamos uma caneta para escrever. Mas os recursos humanos é que vão na prática implementar isto. E, portanto, mais do que termos uma ferramenta super poderosa ou uma ferramenta muito simples, importa termos as pessoas. E isto leva-nos a que, por exemplo, cada vez mais as organizações estejam a criar, dentro das suas estruturas, um posto ou um lugar ou uma função de gestor de dados, de gestor de negócio baseado em dados, de gestão da inovação suportada em dados, que pode ter vários nomes, mas na prática é ter uma visão transversal da organização e aplicar a tecnologia e os dados a toda a organização, seja comercial, seja o marketing, seja a operação, seja a segurança, seja a administração, no fundo. Portanto, este é um ponto de partida para um caminho longo que controlar a informação é o primeiro passo, é o primeiro baby step que vamos dar. Tudo bem, Nuno? Olá, Luís. Obrigado. Tudo tranquilo. Prazer de ter aqui conosco. Eu que agradeço. Legal te ouvir falar com este sotaque português, me dá saudades de Portugal, me dá saudades de Lisboa. Nós que temos uma estrutura em Portugal, justamente em Lisboa, eu tinha o hábito de ir a trabalho, quase que mensalmente a Portugal, com a pandemia me afastou um pouco, então sinto saudade, né, dos amigos. Está na hora de regressar, está na hora de regressar. Então, te ouvir mata um pouquinho dessa saudade. Obrigado. Nuno, a empresa para a qual você trabalha, né, a Sports Alliance, ela é líder mundial em gestão de dados e marketing data-driven para organizações esportivas, ou seja, um marketing orientado a dados. Certo. Tudo que vocês fazem é orientado pelas informações que vocês coletam, que vocês obtêm, as estratégias que vocês desenham e procuram implementar, né? Isso é uma prática relativamente comum, né? É assim que a coisa funciona nas grandes empresas, nas empresas de dimensão, né, mundial, principalmente. E nós sempre comparamos os grandes clubes, principalmente como uma empresa deste nível. Mas a gente sabe que no clube de futebol isso não acontece, na grande maioria não acontece. A que você atribui essa dificuldade, né, de se implementar esta prática num clube de futebol, que tem, no meu entendimento, até uma vantagem? Porque uma grande empresa ela tem que conquistar clientes. E um grande clube de futebol já nasce com uma imensidão de clientes, né? Recentemente nasceu um neto meu, ele tem 40 dias e ele já tem clube para colocar torcer. Ele nem sabe ainda, mas ele já tem. Ele já é cliente desse clube, porque até a camisetinha, né, ou a camisola, como vocês chamam, ele já possui, né? Então, qual é a dificuldade de se implementar isso nos clubes? É falta de visão dos dirigentes? É falta de preparo, de profissionalismo? Ou é aquele imediatismo que os clubes têm de buscar conquistas dentro do campo de jogo, né? Mais do que procurar outras iniciativas?
O que você atribui principalmente a essas dificuldades nos clubes de futebol? É uma excelente pergunta, Luís, e na pergunta vêm 2 ou 3 fatores que são perfeitamente lógicos na resposta. Por um lado, a dimensão das próprias organizações. Se nós olharmos para o mercado global, se quisermos olhar para o mercado europeu e americano, quer norte-americano, quer sul-americano, temos 2 realidades totalmente distintas. Por um lado, na Europa temos organizações mais pequenas, tirando 20 clubes na Europa, talvez, 20, 30 clubes, que são aqueles de topo que nós conhecemos, e portanto que são, se quisermos, equiparados a médias ou grandes empresas, ou conglomerados de empresas. E por outro lado temos, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos, clubes que têm uma dimensão e uma escala enorme, semelhante àqueles que existem de nível de topo na Europa. Portanto, a escala, eu digo que até é maior no Brasil, e portanto, para aquilo que é o nosso, ou seja, para aquilo que é o nosso dia-a-dia, o nosso conhecimento, o Brasil, se quisermos, é uma Europa dentro de um país, e portanto tem muitas realidades naturalmente, mas não deixa de ser um país. E, portanto, aqui na Europa temos diferentes velocidades, como existem dentro do Brasil diferentes velocidades em cada estado. Portanto, este fenómeno, ou se quisermos, esta abordagem mais, não quero dizer profissional, mas mais corporativa, mais empresarial ao negócio desportivo, começou há 20 anos, 25 anos, sensivelmente, no Reino Unido, a Holanda, a Bélgica, portanto, os países da Europa Central, mas começou sobretudo no Reino Unido. Na Europa foi aí que começou. Porquê? Porque tiveram que tomar um conjunto de medidas para revitalizar o seu negócio. Houve a centralização, houve todo o tema ligado à violência, houve um conjunto de questões que eles tiveram que olhar, para promover o seu futebol novamente e, portanto, tornarem-se líderes a nível global. Mais tarde, em 2015 ou 2016, inclusive abdicam do main sponsor da própria Premier League, deixa de ser Barclays Premier League para ser só Premier League, e, portanto, é o nome em si. Portanto, fizeram este caminho que começou há 20 anos atrás. No sul da Europa, as organizações esportivas têm uma cultura, lá está, latina, quer Portugal, quer Espanha, Itália, eu vou-lhe chamar a Grécia, sul da Europa, mas é um bocadinho mais afastado, mas vamos olhar para a Grécia também, vamos pôr aqui dentro deste bolo, e que naturalmente transborda para aquilo que é depois o que acontece na América do Sul, ou seja, temos a mesma cultura, se quisermos, corporativa e empresarial. E, portanto, por um lado é esta questão. Por outro lado, olhando para o modelo norte-americano, é um modelo de entretenimento, de espetáculo. E isso obrigou, mas também é um modelo competitivo e desportivo diferente, que é um modelo que não tem propriamente a meritocracia associada. Portanto, são sempre aquelas equipas, independentemente dos resultados, sabemos que há 10, 20, 30 equipas todos os anos. E, portanto, mas para estarem presentes têm que ter um conjunto de requisitos que obrigatoriamente implica que trabalhem também esta informação. Portanto, mas esses são casos muito, muito específicos. Portanto, na minha visão, há 3 ou 4 fatores. Por um lado, cultural. Por outro lado, a dimensão das próprias organizações e a afetação dos recursos, ou seja, até há relativamente pouco tempo tínhamos recursos que eram voluntários, se quisermos, da maior parte das organizações, ou semi-voluntários, e portanto não eram propriamente profissionais a 100% dedicados. Isso tem vindo a mudar, quer no Brasil, quer aqui na Europa, e aqui no caso de Portugal também. Portanto, há toda uma nova geração de jovens que estão a entrar no mercado que já vêm preparados, mas também há quem venha de outros setores de atividade com esse conhecimento que aplica no futebol. E isso ajuda no futebol ou em qualquer outro desporto. E isso ajuda a essa profissionalização. Toda a componente de compliance, de governance das próprias entidades vem naturalmente de outras entidades. E, portanto, esse processo é um processo lento e esta, se quisermos, a abordagem aos dados é efetivamente algo que não existia no radar dos decisores desportivos. Naturalmente estavam muito focados naquilo que se passava dentro do campo.
E era muito normal, e há clubes e há muitas entidades que ou não têm um aplicativo, ou não têm sequer uma loja online, ou não têm um diretor de marketing ou um diretor comercial, e estamos a falar o dia de hoje, não estamos a falar há 5 anos atrás. Quer aqui em Portugal, na Primeira Liga, quer daquilo que eu conheço também no Brasil, na Série A e na Série B também. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores, quer culturais, quer do modelo de gestão, quer também dos próprios recursos humanos. E depois há, de facto, efetivamente, aquilo que o Luís estava a referir, que é a forma de conquistar os clientes. Que o desporto tem essa vantagem, é que qualquer pessoa que seja cliente, e vamos lhe chamar cliente, tem esse vínculo já desde o início. Portanto, a criança quando nasce, ou o bebê quando nasce, já vai ter o vínculo mesmo sem saber, portanto já vai ser daquela equipa. E isso é algo que nunca vai mudar na vida, ou se mudar será uma porcentagem residual. E é importante que essa vantagem seja, se quisermos, explorada no bom sentido e seja aproveitada para que possamos, por um lado, tê-los o mais perto possível de nós enquanto clube, mas por outro poder acompanhá-los ao longo do ciclo de vida. Nós fizemos há relativamente pouco tempo, há cerca de 1 ano ou 2 anos, uma timeline de vários clubes que trabalham connosco. Nós temos clubes que trabalham desde 2002 connosco, portanto há 20 anos. E por outro lado, esses clubes já tinham dados sobretudo de bilheteria e de sócios dentro de casa. E conseguimos pegar em dados desde 1997. Portanto, temos todo um timeline de interações, de quantidade de partidas a que foi, das comunicações que abriu, e, portanto, vemos a evolução do próprio negócio, desde a interação física, ou seja, ir ao estádio, à utilização do e-mail, que continua a ser o melhor meio de comunicação, às ferramentas digitais que existem hoje, que são, por exemplo, as identidades digitais dos clubes, o cadastro do clube, que é o torniquete para que alguém, em qualquer parte do mundo, possa ter uma relação nos 2 sentidos com o meu clube. E eu, se gostar do Flamengo, ou do Corinthians, ou do Palmeiras, em Portugal posso interagir no dia-a-dia e, portanto, ter essa relação, da mesma forma que alguém que gosta do Benfica, do Porto ou do Sporting, ou do Tondela, por exemplo, pode interagir em qualquer parte do mundo com o clube. E é essa facilidade, essa propensão, se quisermos, para que os torcedores possam converter, se quisermos, essa ligação em alguma transação ou em alguma relação mais ativa, que os clubes têm que aproveitar através dos dados. Mas para isso, primeiro têm que os conhecer. E conhecendo, vamos buscar os dados que já existem e vamos perguntar. Vamos no dia-a-dia perguntar como é que nós sabemos qual é que é a marca do carro. Não sabemos, temos que perguntar. E isso os clubes fazem, já começam a fazer. Portanto, há aqui vários fatores, não há um fator, não há vários, que dá para várias discussões, mas na prática é um caminho de profissionalização também da própria abordagem ao negócio do desporto. Nuno, olá, muito obrigado por estar conosco aqui em GoCast, uma honra recebê-lo. E você falou das marcas, né, que a tua empresa, a EA Sports Allianz, controla. E eu dei uma olhada no site da empresa e eu achei aqui do Brasil o Fluminense como clube que tem uma ligação com a empresa. Uhum. Eu não sei se tem algum outro, se tiver algum outro clube brasileiro, você me corrige. Temos que vamos anunciar nos próximos dias. Olha só. Ainda não é público. Não acredito! Nós deixamos a bola quicando para você chutar, Nuno. Eu anuncio em GoCast, mas enfim, Nuno. Só disse é do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Dá uma dica para gente. É do Brasil. É muito grande esse Brasil. Mas exatamente, Nuno, você tem... Nas 2 perguntas, nas tuas 2 respostas, você fizeste uma referência muito clara ao fato do clube não conhecer seu torcedor. Como é o trabalho de vocês no Fluminense? Como é que vocês estão ajudando nisso para que o nosso público ouvinte, telespectador, entenda como é que vocês trabalham junto ao clube para conseguir
esse nível de informação de quem é o torcedor, do que ele gosta, do que ele precisa. Sim. O caso do Fluminense é um caso muito específico, porque teve ali umas questões contratuais a meio através de um parceiro, mas daquilo que está feito nesta fase, teve muito a ver com o trazer toda a informação de diferentes locais para um único ponto, que no fundo é o Data Warehouse, ou seja, o armazém de dados, o banco de dados único que o clube tem, e a partir daí mostrar ao clube: esta é a fotografia dos vossos sócios, dos vossos torcedores, o nível de adimplência ou inadimplência, a quantidade, a recorrência de compra, ou seja, ter uma visão, primeiro uma visão clara e de negócio que nos permita depois atuar. O que é que nós fazemos? Qual é que é o caminho? O caminho, na prática, divide-se em 5 momentos, se quisermos. O primeiro, o tal baby step que falámos há bocadinho, que é o controlar a informação toda num único local. Pensemos em todos os pontos de interação de nós, enquanto torcedores, para com um clube. Pode ser o Wi-Fi do estádio, pode ser comprar a camisa na loja, comprar pelo e-commerce uma caneca para oferecer a alguém, seja o que for. Portanto, ou ter o filho na academia, isso é uma relação que nós temos que gera informação. Ou fazer a assinatura para receber a newsletter do clube. Tudo isso é um ponto de informação e toda essa informação é condensada. Depois e isso é trabalhado sempre, ou seja, no fundo é diário, todos os dias essa informação é processada e é atualizada. E depois há 4 pilares que nós trabalhamos. Por um lado, sempre tendo como ponto de partida aquilo que nós temos na base, trabalhamos tudo que tem a ver com a comunicação, ou seja, com o estabelecimento de uma comunicação massiva, mas personalizada, ou seja, uma comunicação 1 para 1, independentemente de ser para 5 pessoas ou para 20 milhões de pessoas. E, portanto, a comunicação tem que ser o mais orientada a cada um deles, e fazemos isso através de atributos ou características que nós utilizamos e que disponibilizamos ao clube para segmentar e criar conteúdo, que pode ser, por exemplo, eu não me interessar de receber conteúdo da primeira equipa ou de entradas porque estou aqui em Portugal, mas quero receber, por exemplo, do Corporate Club, porque quero associar a minha empresa, por exemplo, a um clube, ou a um business club, ou a um clube de empresas que essa entidade possa ter. Ou, por exemplo, algo que nós conseguimos medir, qual é que é o grau de atividade de alguém para com o clube. Se, por exemplo, em quanto tempo abre uma comunicação, ou em quanto tempo abre um push que entrou pelo aplicativo. Tudo isso é mensurável. E, portanto, nós conseguimos, sabemos que o estádio está 70% ocupado para a partida da manhã à noite. Então, rapidamente, vamos fazer uma ação, uma campanha de pessoas que morem até 10 km do estádio, que sejam fast openers e que tenham um carro, porque nós oferecemos o estacionamento para esses. Ou seja, uma ação muito, muito específica. Isto pelo lado do torcedor. Portanto, esta é a primeira vertical, que é comunicar. Comunicar e depois orientar a comunicação nos 2 sentidos, perceber se há interação. Depois, tudo tem a ver com ferramentas digitais, ou seja, chamemos-lhe aqui o cadastro, a identidade única do clube. E é aqui que toca com 2 pontos fundamentais neste momento. Por um lado, o LGPD no Brasil, ou seja, garantir a qualidade e o consentimento do usuário para que possa receber comunicações e ter essa interação com o clube. Por outro lado, os dados próprios. Hoje em dia, esse é um dos maiores desafios da indústria, são os dados próprios. Pensemos nas redes sociais, pensemos nos fan tokens, pensemos nas plataformas de bilheteria, de sócios, gestão de sócio-torcedor, etc. Se nós não trouxermos isso para dentro de casa, toda essa informação vai ficar do lado de lá. E, portanto, nós, enquanto clube, enquanto dono dos direitos, estamos, no fundo, a dar informação, mas é a terceiros. E, portanto, é fundamental que, por um lado, tenhamos os dados próprios e que, por outro lado, se possa garantir o LGPD. O que é que se faz depois com esta informação? Personalizamos a experiência. E ao personalizarmos a experiência, seja ela qual for, eu, cada vez que interagir com o clube,
por que canal for, pode ser no atendimento ao sócio presencial, pode ser na ida ao estádio para assistir uma partida, mas pode ser para ver o resumo na web ou no aplicativo ou no OTT do clube, seja aquilo que for. Eu quero ter a experiência o mais personalizada possível e em base das minhas preferências que eu fui passando ao longo do tempo. E, portanto, isto é um processo contínuo. Depois, há mais dois pilares que são, na prática, os pilares comerciais. Por um lado, temos a base, não é? Temos sempre a base, estamos a trabalhar em informação, temos o vertical de marketing e comercial e temos os canais digitais que nos permitem interagir em qualquer parte do mundo. Muito bem, estamos aqui, temos os dados bem controlados. O que é que nós fazemos agora? Vamos gerar dinheiro. Ou vamos gerar mais dinheiro, na prática. Vamos estabelecer fidelização interna, isto é, vamos recompensar alguém para o seu compromisso para connosco, seja alguém que é fã, que vai ao estádio todas as semanas, ou alguém que consome o vídeo que nós postamos no nosso site, ou colocamos ou que abre o aplicativo 5 vezes ao dia para ver para atualizar os seus dados e ver um conteúdo qualquer, ou abre a newsletter, ou respondeu a um survey, a um enquete e participou, e nós sabemos mais sobre ele e, portanto, retribuímos, quer em cash virtual, que pode ser utilizado depois dentro do universo do clube, quer em pontos que nós vamos utilizar para depois recompensar em base de experiências. E aqui abro só um parênteses para falar de uma coisa que é muito importante. Algo que tem vindo a ser trabalhado muito, sobretudo no Reino Unido, mas aqui em Portugal vamos começar também um projeto similar. Tem a ver com as fundações e com os projetos de responsabilidade social, que nós chamamos de dados de participação ou community data, como quisermos chamar. Em Inglaterra é muito habitual os clubes terem fundações que funcionam como empresas paralelas, ou seja, temos a parte desportiva, se quisermos, a parte profissional, e temos as fundações que geram tudo o resto, ou seja, geram o impacto do clube na sociedade. Dou um exemplo muito concreto, o Bristol Sports Foundation, que tem por um lado a fundação, por outro lado tem o clube, o Bristol, que é um clube médio, pequeno, até para o tamanho inglês, mas que tem quase a mesma quantidade de dados que o clube tem. Porquê? Qualquer programa de promoção da atividade física das crianças, rastreios, sei lá, de uma doença, do cancro, seja o que for, promoção da atividade física aos mais velhos, questionários, por exemplo, um dos exemplos é questionários sobre como é que a saúde mental evoluiu ou não durante a pandemia. Tudo isso, como nós conseguimos medir, ou seja, o clube consegue medir através também das nossas ferramentas, mas das ferramentas que já tem, pode gerar fidelização. Mas isto, portanto, só para chamar a atenção que esta componente da responsabilidade social também gera conhecimento. E, portanto, voltando agora à outra parte do dinheiro, que é o que os clubes normalmente interessa, a fidelização, hoje em dia o modelo de fidelização está ao contrário, ou seja, está a passar a ser ao contrário, estamos a inverter. Antigamente fidelizar era dar descontos em terceiros, no restaurante, na pizzaria, no supermercado, na bomba de gasolina, seja, fosse o que fosse. No posto de abastecimento, peço desculpa, agora fazer uma expressão portuguesa, eu digo em Portugal. Com esta possibilidade de medir, nós conseguimos inverter esse processo e, portanto, quem quer oferecer esses benefícios vem ter connosco enquanto clube e diz, olha, eu para pessoas que morem, vamos imaginar, no Rio Grande do Sul, tenho aqui um desconto de X%. Mas vou dar um exemplo que é transversal. Entre duas, vamos imaginar que a Eduarda tem entrada para a partida e o Norton não tem. A Eduarda, 3 horas antes, recebe um e-mail ou um push no aplicativo a dizer está na hora de chamares o Uber para ir para a partida e aproveita o desconto que nós te damos do nosso clube, e o Norton, naquele dia que não pode ir assistir ao Internacional, está na hora de encomendares a tua comida para assistires ao Internacional. Portanto, a partir do clube, 2 perfis diferentes, 2 ofertas diferentes. E isto gera fidelização, gera transação e gera ativação de parceiros, que não têm necessariamente que ser patrocinadores. Ou seja, eu começo a criar um inventário de, por um lado, patrocinadores, naturalmente, mas também de parceiros para o perfil de torcedores que eu tenho. Vamos imaginar que eu sou...
E este é um caso muito concreto. Nós, em 2016, quando o Leicester City foi campeão em Inglaterra, foi o primeiro ano que trabalhou connosco. Eles nesse ano mudaram tudo. Mudaram a web, sistema de bilheteria, de sócios, mudaram o sistema de gestão de dados, passaram a trabalhar connosco, implementaram a identidade digital no clube, o single sign-on, e no final do ano fomos fazer uma análise dessa informação toda e criámos clusters, ou seja, segmentos de perfis. Criámos 5 segmentos. Os fãs que vão naturalmente às partidas todas, os que vão a algumas, os digitais, os millennials, e havia um que tinha 30 e tal % de dimensão, ou seja, tinha uma dimensão de cerca de 30%, que eram o quê? Mulheres que vivem fora do Reino Unido e que faziam no mínimo 1 ou 2 compras por ano. Porque são as mães, as namoradas, as filhas, as esposas de alguém que faziam uma compra ou 2 por ano para oferecer aos seus maridos que são fanáticos do Leicester City. E, portanto, temos que conhecer para adequar as nossas ofertas. E isto depois leva também ao tema da própria gestão do patrocínio e mais à frente do que é que vem aí na indústria de mudarmos um modelo de venda de publicidade para as partidas, ou seja, dá para irmos por aí também. Mas a própria gestão do patrocínio é cada vez mais baseada nesta informação que temos aqui na base que eu falei ao início. Que é, ok, eu tenho gente que viaja de avião todos os anos. Ok, então vamos arranjar uma companhia aérea para ser o nosso patrocinador e dizer, olha, eu tenho aqui isto. E eu, enquanto marca, vou querer, vou dar um exemplo muito concreto. Vamos imaginar que eu, sem qualquer ligação a nenhum destes clubes, ok? Que eu que eu sigo no Facebook, por exemplo, o Flamengo, o Fluminense, o Corinthians e o São Paulo. Sigo estes clubes porque gosto de perceber o que é que acontece nos clubes. E vamos imaginar que a Adidas quer fazer uma ação para torcedores do São Paulo entre os 18 e os 35 anos. Pronto, eu já não iria calhar pela idade, mas vamos imaginar que eu iria lá calhar para essa idade. Se eles fizerem pelo Facebook essa ação, eu, por exemplo, sou torcedor do Corinthians, vou receber uma campanha direcionada a um torcedor do São Paulo que a mim não me diz nada e até que pode ser ofensiva. E isto pelas redes sociais. Por outro lado, se eu utilizar os canais de comunicação do clube, ou seja, todos os pontos de contacto do clube com o torcedor, eu sei que aquela pessoa que me deu os seus dados em algum momento tem um vínculo emocional ou tem alguma ligação para connosco e quer receber o meu conteúdo. E, portanto, a propensão de conversão vai ser muito mais elevada. E isto significa que o próprio modelo de mídia vai mudar. Porquê? Porque os clubes, e temos o caso do Wolverhampton em Inglaterra, como outros clubes, mas dos que trabalham connosco, o Wolverhampton é um caso mais paradigmático, que criou a sua própria plataforma de mídia, um pouco como o Atlético Mineiro tem, com o Galwet, em que o que é que está a fazer? Está a permitir que as pequenas e médias empresas que, em vez de gastarem, que não podem gastar 1 milhão de euros ou 1 milhão de reais, ou seja o que for, gastem 50 libras, 100 libras, 1000 libras a promover a sua atividade a 10 km, a 50 km do estádio, nos ativos digitais, na web, no site, em vez de ser uma publicidade estática, promove ao seu público-alvo e que dizem, olha, eu quero homens entre os 18 e os 35 anos que morem até 50 km do estádio. Pronto. Ou seja, partindo da base, mudamos a forma de trabalhar o torcedor, de o fidelizar e de mudar um modelo B2B, se quisermos também. Uma comunicação cada vez mais direta, dirigida e assertiva, né? Porque aí não tem erro, né? Você está falando exatamente para aquele torcedor que você quer. Agora, com base aí na tua experiência, vivência, nesse relacionamento com os clubes, dá para fazer um perfil dos torcedores de hoje? Ele é muito diferente daquele torcedor lá de trás? Explica um pouquinho para a gente que torcedor é esse que a gente vê hoje em dia. Dá, e por acaso é curioso que há 2 semanas tive a olhar um pouco para isso, porque fui lecionar uma aula aqui na pós-graduação da Liga Portugal e aproveitei, porque era um público relativamente jovem, que está a sair
que está a entrar agora no mercado de trabalho. Alguns já estão em clubes, mas a grande maioria estava a entrar. E há aqui quatro ou cinco elementos que são importantes. Nós pensamos, hoje o mundo é totalmente digital. Temos cerca de 6, se não me engano, 5 mil milhões de pessoas com acesso à internet. Portanto, temos mais de 60% do planeta, ou 70% do planeta com acesso à internet. O tempo médio de consumo diário são cerca de 7 horas, ou seja, de utilização da internet. Ao longo do dia, e isto toca, voltando ao início, quando eu falei que o conteúdo é um dos pilares, ao longo do dia, os devices utilizados mudam, ou seja, nas primeiras horas estamos a falar do telemóvel, do celular, durante o dia estamos sobretudo a falar de desktop, e à noite estamos a falar entre celular e tablet. E, portanto, o conteúdo tem que ser adequado ao tipo de consumidor, que naturalmente durante o dia é um consumidor, se quisermos, mais velho, ou mais maduro, mais conhecedor, enquanto à noite é sobretudo um consumidor mais imediato. A expressão inglesa que é algo que seja mastigável e, portanto, consome e deita fora na prática. E, portanto, este perfil é importante. E depois há uma coisa, a geração Z consome muito mais, estamos a falar de mais 15% do que todas as outras gerações. E, portanto, hoje o mundo é muito mais digital, é uma geração que consome, mas não consome por um período muito largo, consome um conteúdo muito imediato e consome aquele e está a consumir 2 ou 3 conteúdos ao mesmo tempo. Eu tenho esse exemplo aqui em casa. E portanto não preciso ir ao mercado perceber, tenho aqui um exemplo de 12 anos que faz isso, e portanto está perfeitamente com o celular e com o computador com 2 conteúdos ao mesmo tempo. Não é bom, mas é assim. E portanto, se nós queremos renovar, e esse é um problema que o futebol não tem tanto, mas que outros desportos têm, que é a idade média dos torcedores ou dos seus seguidores, o ténis, o rugby, o golfe, são desportos com uma idade média de seguidores muito alta, portanto temos que fazer algo para renovar, como por exemplo a Fórmula 1 fez agora, através dos seus comentários e a forma como organizou cada um dos grandes prémios, está a conseguir trazer público para consumir grandes prémios que nem sabem quem são os pilotos sequer, mas consomem o espetáculo. Mas no caso do futebol, daquilo que foi a nossa análise de dois ou três sites de dados estatísticos sobre isso, a faixa que consome mais eventos desportivos é entre os 25 e os 34. E que espera, porque muitos estão associados à geração Z, espera personalização e acredita que o promotor do evento ou o clube lhe vai dar conteúdo personalizado. Portanto, voltamos ao início. Dados, conteúdo, ferramentas, estratégia. E personalização em cima disto tudo. E essa é a palavra-chave, é a personalização. E, portanto, é um consumidor exigente. E pensando numa loja de rua, fazendo o paralelismo com uma loja de rua, não podemos chegar e abrir a porta e esperar que as pessoas passem e entrem. Temos que as puxar cá para dentro. Temos que ter 2 pessoas na rua a puxá-las cá para dentro para virem entrar na nossa loja. Foi um pouco fazer este paralelismo para que se perceba que eles o vínculo emocional vai lá estar sempre, mas vamos competir com diferentes tempos, vamos competir pela atenção, pelo interesse, vamos competir pelo dinheiro, para além de outras coisas. E esse também é um dos outros desafios que a indústria tem. Mas é sobretudo um consumidor imediato, mais novo e totalmente digital, que se associa muito, e isto é curioso, mesmo os mais novos se associam muito a causas sociais, cada vez mais. Nuno, você falou muita coisa aqui agora sobre geração Z, sobre renovação, as novas gerações, as novas tecnologias, as novas ferramentas, os armazéns de dados. Você falou de BI, né? de inteligência de negócio. São coisas relativamente atuais, né? Novas. E você é responsável na sua empresa pela Latinoamérica
e por Portugal. Né? Me fala um pouco sobre os... Eu estava pensando aqui na questão dos maiores clubes portugueses, né? O Benfica, o Porto, o Sporting, em qualquer ordem, né? Sim. Que seja. Né? Para isso tudo dar certo, né? O trabalho de vocês começa com coleta de dados, elaboração de uma estratégia. Eu imagino que conhecer é um trabalho 1 a 1, como você disse, né? A sua empresa com o clube. Porque qual é a estratégia que você vai traçar para esse clube? Tem muito a ver com a própria estratégia do clube, aonde ele quer chegar, qual é a visão dele, quais são os valores que ele tem, né? Aonde ele quer estar em determinado tempo, futuro. E a gente sabe que, para isso funcionar bem, a gente precisa de boas lideranças. Né? Sem um líder, que seja os principais gestores do clube, o presidente do clube, abraçando essa ideia, isso dificilmente anda da melhor maneira. E eu estava aqui pensando comigo assim, puxa, o Porto, o atual campeão português, né? O presidente Pinto da Costa, se eu não estiver errado, ele deve estar fazendo agora, este ano, 40 anos na presidência do clube. O Benfica mudou recentemente com a saída do presidente Luiz Felipe Vieira, mas o Luiz Felipe Vieira estava no seu 5º mandato, ia para 20 anos na presidência do clube. O Sporting, que dos 3 é o que eu conheci mais, né? O Sporting passou por uma gestão extremamente complicada, de práticas não tão atualizadas, e hoje é o clube que tem, pelo menos na sua diretoria, a gestão mais jovem, né? Liderada pelo Frederico Varandas. Como é que é tratar nesses clubes com pessoas já de idade avançada, há muito tempo no clube, acostumado com práticas desatualizadas? Eu fico imaginando que para o presidente Pinto da Costa, aos 84 anos, por exemplo, isso deve ser mais difícil de entender, deve ser mais difícil dele comprar essa briga, como devia estar sendo no Benfica também. E são clubes enormes, de belíssimas estruturas, clubes que têm o maior número de sócios, né, no mundo. O Benfica, eu acho que é o maior do mundo, com mais de 200 mil sócios. O Sporting, o Sporting perto disso, o Porto ao redor de 150 mil, enfim. Como é que funciona isso nesses clubes? Você que está aí bem pertinho deles. São, como o Luís referiu bem, são 3 exemplos, ou seja, 3 estilos totalmente diferentes, mas que têm muito a ver com a capacidade de liderança. Se quisermos, pegando no exemplo do Porto, e podemos começar por aí, o presidente Pinto da Costa, lá está, ao longo destes 40 anos, rodeou-se de uma equipa de gente que vinha, uns de dentro do futebol, mas também gente que vinha do mercado empresarial. E, portanto, tem uma estrutura, se quisermos, para gerir um negócio altamente profissional, que se assemelha, tal como no Benfica e no Sporting, apesar do Sporting ter uma estrutura ligeiramente mais pequena, mas que estamos a falar das 3 maiores estruturas em Portugal, assemelham-se totalmente às estruturas corporativas e às estruturas empresariais. E, portanto, o Benfica foi o primeiro a acelerar esse processo em 2008, 2009. Eu participei por alto no arranque desse processo. Tive algumas conversas com o Benfica nessa altura sobre esse tema. Na altura trabalhava para outra empresa inglesa que não a Sports Alliance, e fizemos algumas reuniões com o Benfica sobre a partilha de conhecimento. Lá está, já se fazia em Inglaterra há bastantes anos. E foi o primeiro, e foi de facto o primeiro a ter os resultados mais visíveis dessa estratégia, que foi o patrocínio da Emirates em 2015, que começou, ou 2013, não me engano, mas acho que foi 2015, que começou com as equipas da base e depois, mais à frente, com a equipa profissional. O Porto adotou uma estratégia diferente, adotou uma estratégia de olhar mais para a parte de corporate, para a parte B2B, e, portanto, adequou muito a sua estratégia de dados primeiro ao B2B e depois
ao torcedor, com os seus aplicativos e com os seus canais. O Sporting começou, se não me engano, em 2014, 2015 também a montar o seu primeiro sistema de CRM, propriamente dito, numa lógica diferente daquela que nós funcionamos em termos técnicos, e portanto tem aqui algumas limitações na evolução, mas também foi dos primeiros, ou seja, foram os 3 primeiros a dar o pontapé de saída, e resulta muito daquilo que nós falávamos há bocadinho, tem a ver com os recursos humanos. Idealmente são projetos que vêm top-down, ou seja, vêm de cima para baixo, vêm patrocinados, se quisermos, pelo presidente, pela diretoria, de cima para baixo, mas muitas vezes vão de baixo para cima e há um processo de evangelização da diretoria e do próprio presidente em mostrar o valor. E esse é sempre o desafio de qualquer pessoa que quer começar a trabalhar dessa forma num clube, é este processo de evangelização, que é o que me acontece a mim enquanto alguém que está no mercado e que falo quer com presidentes, quer com diretores de marketing, diretores comerciais, quer com a pessoa que está no atendimento na loja. É este processo de evangelização que é um processo longo, e portanto só essa fase, só este processo pode demorar 2, 3 meses, 6 meses, como pode demorar 4 ou 5 anos. E, portanto, há clubes com os quais eu falo desde que entrei, fez ontem 5 anos que entrei para a Sports Alliance, e falo desde o primeiro dia com as mesmas pessoas e que acaba por esbarrar sempre mais acima. Que tem muitas vezes a ver com, por um lado, a cultura da própria organização, mas também tem a ver com aquilo que é a literacia digital ou a literacia, se quisermos, de negócio dos decisores. Por isso é que é importante que as estruturas tenham essa capacidade de olhar para o desporto como um negócio. Porque os dados, não pensemos, eu dou aqui um exemplo muito claro. Quando nós contratamos um jogador, sabemos tudo e mais alguma coisa sobre esse jogador. Sabemos tudo da parte desportiva, mas também sabemos como é a sua personalidade, o seu círculo de amigos, a cabeleireiro que a mulher ou a namorada vão, sabemos tudo isso. Portanto, um jogador hoje em dia não é contratado sem se saber toda a informação. E é um ativo, naturalmente. E os dados são o maior ativo que os clubes podem ter, mais do que os seus ativos dos atletas. Só que há um problema, estes ativos dos atletas são contabilísticos, os dados hoje não são um ativo contabilístico, ainda. Porque, e isso é algo que eu tenho trabalhado em desenvolver, não individualmente, mas em desenvolver uma fórmula que seja aceite para que se eu possa utilizar os dados como um ativo contabilístico. Depois há o tema de como é que vamos tratá-lo, como matéria-prima, como um produto acabado, vamos depreciá-lo, ou seja, há um conjunto de questões que se levantam. Mas vamos olhar, e essa é a grande luta, que é, ok, eu tenho os dados todos deste lado do atleta que me valem, eu consigo pôr no orçamento que me vale 10 milhões de reais. Eu posso ter um banco de dados de 1 milhão de torcedores que eu não consigo quantificar em termos de orçamento. Eu sei, eu enquanto clube, com as ferramentas adequadas, consigo medir o retorno que cada um deles me dá, individualmente ou de forma global. E eu acho que é muito o tema de nós mostrarmos e podermos mostrar, ir mostrando ao mercado, através de casos, que existem muitos casos, que não há outro caminho para nós podermos ter um modelo sustentável nos clubes, e a pandemia trouxe isso a descoberto, porque de facto ninguém olhava muito para os torcedores. A partir do momento em que deixámos de ter estádios sem torcedores, são a coisa mais importante do mundo, porque o dinheiro da televisão mudou, ou é mais baixo. No Brasil há a questão da não centralização, como aqui em Portugal, apesar daqui já estar mais avançado e, portanto, já está no processo de centralizar. E, portanto, cada clube faz o que bem entende. E, portanto, os grandes efetivamente têm vantagem, mas os mais pequenos têm essa desvantagem. E se eu não tiver as pessoas a olhar para os meus atletas, o valor deles vai ser muito menor. Portanto, eu tenho que ter os torcedores no estádio, senão o produto não é tão bom, quer para consumir no estádio, quer para consumir na televisão.
nós olhamos para uma transmissão de um jogo da Premier League e vamos olhar para uma transmissão de uma partida, sei lá, de uma partida da segunda Liga, ou mesmo aqui de Portugal. Muitas vezes tem a ver com a própria qualidade da transmissão, e para isso é importante termos os torcedores. Portanto, há aqui uma questão de modelo de governação, há uma questão de literacia digital dos decisores, mas também há a questão de nós olharmos para os dados como um ativo comercial, seja ela qual for. E há um exemplo muito concreto que eu costumo dar, que é, pensemos e comecei por aí, depois desviei, pensemos no GPS que todos os atletas usam. Todos os atletas usam, e hoje em dia, até nas partidas, é utilizado para medir o rendimento e o conjunto de dados dos atletas. Essa informação ela é utilizada, em primeira instância, para, no final, ter um conjunto de informação sobre o atleta e, portanto, utilizarmos internamente. Mas, na prática, pode ser utilizada pelo menos em mais dois canais. Por um lado, os clubes passam a ser fornecedores de dados estatísticos às empresas estatísticas, porque são eles que os recolhem. E, por outro lado, o conteúdo, esse conteúdo que eu recolhi aqui do atleta que fez 35 km/h num sprint durante a partida, é algo de, adivinha quem é que no treino ou na partida de hoje atingiu os 35 km/h. E eu posso gerar conteúdo aqui para os meus torcedores a partir de algo que eu utilizo para a minha equipa de scouting ou para a minha equipa de treino olhar, ou para a minha equipa técnica olhar. E, portanto, os dados é uma cultura de organização hoje em dia. E isso é o caminho, é um caminho que tarda. Há bocado o Luís perguntava, tipicamente há ali um driver diferente, ou seja, há um caminho, um objetivo diferente, como é que estabelecemos o objetivo em cada uma das estratégias. Há, se quisermos, 3, tipicamente. Por um lado, o crescimento comercial, apesar delas tocarem todas, mas há sempre um driver. Eu dei aquele exemplo do Porto, que seguiu mais um caminho de corporate. Posso dar um exemplo da Liga Holandesa e da Liga Belga que nós trabalhamos, também foram 2 caminhos totalmente diferentes. Há um crescimento comercial, a transformação digital e o conhecimento dos torcedores. Ou seja, dou 2 exemplos muito rápidos. Liga Belga, temos um projeto centralizado, trabalhamos com a Liga e clubes totalmente centralizado desde 2012, ou 2013, se não me engano, com um objetivo muito claro: aumentar o tamanho do banco de dados da Liga e dos clubes e promover a venda de entradas online. Qual foi o resultado disso? Passámos de 500 mil cadastros de todos os clubes em 2014, portanto, no final do primeiro ano de implementação, a mais de 4 milhões ao final do ano passado. As taxas de ocupação passaram de 50% para 80%, as taxas de ocupação no estádio passaram de 50% para 80%. Um caminho longo, não foi só para aquilo que nós fazemos, naturalmente. Foi porque os clubes evoluíram também e se posicionaram para fazer isso. A Liga Holandesa já tinha avançado um pouco nesse caminho, não trabalhamos de forma central com eles, ou seja, não trabalhamos de forma centralizada na perspectiva que é obrigatório, entre aspas, trabalhar connosco, trabalhamos por recomendação, trabalhamos com todos os clubes, menos 2 na Holanda, e na Bélgica só não trabalhamos com 1. E o que a Liga faz é recolhe alguns dados dos clubes, garantindo o LGPD, naturalmente. Portanto, esses dados vêm dos clubes individualmente para a Liga e a Liga vai negociar patrocínios para distribuir por todos. Portanto, temos aqui 2 estratégias totalmente diferentes com a mesma informação, que são dados de torcedores. E, portanto... Nuno, você tocasse aí num ponto que eu queria abordar contigo, que hoje é uma discussão estratégica no futebol brasileiro, que é a criação de uma liga no futebol brasileiro. Tu também fizesse uma citação à Liga de Portugal, que juntamente contigo vai estar aqui no Confute Sul-Americano em julho, né, discutindo temas. Outro ponto que hoje nos conecta a Portugal são que 3 times também citados por ti são treinados por treinadores portugueses, né? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, grandes clubes do futebol brasileiro. Esse momento da ligação do futebol brasileiro com Portugal, qual a importância, onde um pode ajudar o outro e como que essa conexão pode se tornar melhor e o que os portugueses podem ensinar aos brasileiros em termos de uma liga? Porque eu acho que tudo que a gente falou aqui,
desde a pergunta do Luiz, tem a ver com um pouco dessa coisa do futebol brasileiro não conseguir ter a sua emancipação, os clubes não conseguirem se emancipar, estão ligados a uma confederação, não tem atitude, não tem solidariedade entre eles. Enfim, qual é a tua análise deste momento do futebol brasileiro e desta relação tão importante com Portugal? Começando pela... São duas perguntas muito interessantes. Começando pela parte dos treinadores. No fundo, é um bocadinho o devolver aquilo que os treinadores brasileiros fizeram em Portugal nos anos 80 e 90. Nós chegámos a ter inícios de temporadas em Portugal onde não tínhamos um treinador português na Primeira Liga. Tínhamos, sobretudo, treinadores brasileiros, o Paulo Autuori, o Abel Braga, o Carlos Alberto Silva, o Carlos Alberto Parreira, muitos deles, o Filipão mais tarde na seleção. Ou seja, foi uma escola que, no final dos anos, sobretudo nos anos 90, foi muito importante para os treinadores portugueses se capacitarem. E isso foi fundamental. Imagino que tenha havido, se calhar, um acomodar, um sentir-se confortáveis com uma determinada filosofia de abordagem ao treino. Eu não sou especialista no treino, e, portanto, não houve essa melhoria contínua e essa necessidade de aprendizagem contínua, de aprendizado contínua, que mais tarde teve que haver aqui precisamente por isso. Ou seja, os lugares de topo estavam ocupados por treinadores que não eram de cá. E o orgulho nacional que nós sentimos e que eu noto que também que se sente cada vez, ok, vem um treinador português ou vem um treinador argentino ou chileno, seja o que for, faz com que a capacitação e a vontade de ser melhores também ajuda que no curto, médio prazo os treinadores brasileiros vão evoluindo, e há uma geração de novos treinadores no Brasil que começa agora a surgir, que têm outros métodos, outras formas de trabalhar que aparentemente geram melhores resultados. Mas, portanto, a qualidade acaba por não ter aqui nacionalidade. Portanto, é uma questão de, em determinado momento, sermos melhores ou menos bons e nos adaptarmos a determinadas circunstâncias. Não ponho muito a questão pela nacionalidade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, em determinado momento, aquelas qualidades ou aquelas características adequam-se a um modelo. Foi o que o Jorge Jesus fez quando chegou ao Flamengo. Um modelo totalmente diferente, vamos trabalhar de forma diferente, tem um feitio muito próprio. Se calhar era aquilo que aqueles jogadores precisavam para serem melhores, até porque muitos deles vinham de experiências europeias. Alguns até já tinham trabalhado o Gabriel não tinha trabalhado aqui com o Jorge. Mas, portanto, essa questão eu acho que quem vier para contribuir com valor, não importa a nacionalidade. E, portanto, quem vier para contribuir para acrescentar valor ao produto, se quisermos, e acrescentar conhecimento, eu aí defendo que não importa a nacionalidade. É um mundo corporativo. O futebol é uma indústria, é um negócio, e, portanto, temos que querer ter os melhores recursos a trabalhar connosco. E isso, neste momento, há alguns que se adequam melhor, e, portanto, são esses que no entendimento das diretorias, são os melhores para aquela função. A questão da Liga, voltamos um pouco àquilo que conversávamos ao início, que é a dimensão do Brasil é tão grande que é complicado criar aqui haver aqui um entendimento. Eu imagino que há duas formas de o fazer. Ou há um pegar nas rédeas, digamos, pela própria CBF, ou há uma legislação que obriga à criação da Liga. Diria que não há outras duas opções, porque não vejo os clubes a entenderem-se, porque vão querer modelos diferentes, com abordagens diferentes. Por outro lado, acho perigoso, e é perigoso o termo que quero utilizar, acho perigoso os clubes estarem a querer criar uma liga com um investidor sem terem a noção do produto que vão ter em mãos. Acho muito perigoso, porque estão a hipotecar desde já valor que pode ser deles. E isso acho muito difícil e complicado no médio e no longo termo gerir isso. Mas aqui em Portugal já passámos por essa questão da centralização dos direitos, teve que ser por legislação, e, portanto, agora é um processo de até 2027, se não me engano, ou 28, ter que estar concluído. Na próxima temporada já vão haver algumas ações
que permitem, porque os contratos vão começar a acabar ao longo do tempo, portanto os clubes já não vão renovar com os atuais, já não vão renovar esses atuais contratos, portanto já vão começar a receber o dinheiro para que todos terminem os seus contratos e depois aí centralizar e vender em bolo. É um processo, está no processo de transição, está num processo de profissionalização e esses, claramente, a Liga tem, eu diria, tem aqui três desafios nos próximos, até ao final da década. Por um lado, a centralização dos direitos de televisão, a reformulação do modelo de governação da própria Liga, que é um modelo ainda muito suportado nos clubes, ou seja, não é um modelo empresarial, não há, se quisermos, uma comissão executiva. E, por outro lado, se quisermos, o desenvolvimento dos próprios clubes. Como é que os clubes se vão adequar a estas mudanças que são tão rápidas? E isto, diria eu, que é igual em Portugal e que vai ser no Brasil. Só que no Brasil é numa escala e é muito mais complicado, porque são muito, muito mais. E estamos a falar de valores totalmente diferentes. Portanto, na minha visão, há muito paralelismo nestas duas ligas. Eu acredito que o Brasil, enquanto entidade desportiva, se quisermos, tem capacidade no futebol para se tornar na terceira, segunda, estar no top 3 das ligas mundiais. Agora precisa de tempo, precisa de organização e precisa de, sobretudo, criar um modelo que sirva a todos. Não é fácil, vão haver alguns que vão perder, outros vão ganhar mais, mas no final, se todos crescerem, todos vão ganhar. Não podemos ter a disparidade que temos hoje, e isso nós vemos. O modelo inglês, para mim, é o mais eficaz, mais do que qualquer outro modelo. O modelo alemão também me parece muito interessante. O modelo espanhol, para mim, não é tão apelativo enquanto papel da Liga junto dos clubes, demasiado interventivo na minha visão, ou seja, demasiado interventivo dentro dos próprios clubes, enquanto o modelo inglês é mais liberal na perspectiva que fomenta a competição dentro dos próprios clubes e, portanto, o próprio desenvolvimento de cada uma das entidades dentro de determinados parâmetros. E acho que isso funciona melhor e acredito que no Brasil seja esse o modelo que funciona melhor, porque é uma escala demasiado grande para poder haver um modelo restritivo, se quisermos. O tempo irá dizer. Por aqui nosso tempo encerrou. Infelizmente. Infelizmente, porque olha quanta coisa legal que a gente compartilhou hoje aqui no nosso GoCast. Nuno, você deve ter observado que hoje a gente vou pedir aqui para o Luiz, para o Norton, o Zé Pedro está escondidinho, mas se quiser aparecer também, vamos fazer um brinde hoje especial aqui para o Nuno, que marca aí a estreia das nossas canecas do GoCast. Logo, cadê o Zé? Agora sim, time completo. Que legal. E logo você vai ter a sua, então, porque agora sim nós temos aqui, devido ao sucesso do nosso podcast, nós estamos oferecendo esse mimo para os nossos convidados. Nos encontramos na Confute e a gente leva a caneca para você, pode ser? Está combinado e aí fazemos um brinde novamente. Tá combinadíssimo. Se fosse em Portugal, era melhor com vinho, né? Mas tudo bem, né, Luiz? É exatamente o que eu ia dizer, né? Vamos fazer um brinde lá em São Paulo, mas vamos trocar o que está dentro da caneca, né? Pode ser. Eu levo daqui e abrimos aí. Agora ficou perfeito demais, gente. Agradecendo aí a companhia do Nuno, essas informações todas muito legais mesmo, que ele compartilhou aqui com a gente, com a nossa audiência. E esse é o nosso GoCast, esse podcast que agora faz parte aí de uma série de episódios com convidados que estarão no Confute Sul-Americano em breve em São Paulo, dias 14 e 15 de julho. GoManage estará lá, nós estaremos lá e em breve estamos juntos, tá bom? Nuno, obrigada mais uma vez. Obrigado, foi uma honra, um prazer. E esse foi o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage e também nas principais plataformas de áudio. Um beijo e a gente se vê.